precisei fechar aqui, pareceu que estava instável a internet e travou. Enfim, não sei se travou para vocês, mas eu preferi fechar e abrir de novo. Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje eu trouxe para vocês esse tema que é a questão do autismo e a vitamina B12. Nessa relação, o que a ciência fala sobre isso e o que isso tem a ver com a parte de comunicação e de socialização. Então, recentemente saíram aí alguns estudos, muitas pessoas falando sobre isso, algumas pessoas, alguns pacientes, as mães me perguntando sobre esse tema. Eu resolvi trazer para vocês qual que é realmente a importância da vitamina B12 para quem, tem o autismo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, antes de falar um pouco sobre esses estudos, o que eles observaram, vamos pensar, eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre a questão de vitamina B12. Quando a gente fala de vitamina B12, qual que é? Boa noite, tudo bem para quem está chegando? Qual que é a primeira coisa, que vocês pensam quando a gente fala em vitamina B12? Então, tem muitas pessoas que falam, anemia. Se alguém deixou de comer carne, então eu já preocupo como é que vai ficar a minha B12. Então, as pessoas associam muito isso em relação à vitamina B12, a anemia, o consumo de carne. Então, está muito voltado para essa questão. Mas agora, vamos pensar um pouco sobre a vitamina B12 e o que ela pode fazer a nível cerebral e o que foi encontrado aí nesses estudos e que pode trazer esses benefícios, para o autismo. E é algo, sim, muito importante que a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente pensa em B12, já trouxe para vocês, e quando a gente pensa na questão do autismo, muitas pessoas associam isso à questão de comportamentos, e aí a pessoa lembra de escola, terapia, psicologia, o que esse paciente precisa passar. E aí as pessoas vão associando a isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, isso é algo importante? Sim, nós precisamos pensar nisso, com certeza. Mas vamos pensar que isso pode ser, em muitos casos, só a pontinha do iceberg. E o que pode estar embaixo dessa água? Aí nós vamos pensar nessa parte de bioquímica, de metabolismo do corpo dessas crianças. Então a gente precisa, assim, entender o que está faltando, o que precisa ser suplementado. E a suplementação é algo que vem crescendo muito nos últimos tempos. E já tem vários estudos provando muita coisa interessante. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E aí, quando a gente pensa em vitamina B12, o que a gente pode pensar que ela tem de importante para a questão do cérebro? Então, vamos pensar aqui sobre essa parte cerebral. Existem 3 pilares importantes que nós precisamos levar em consideração com essa questão da vitamina B12. Então, quando nós pensamos nesses 3 pilares, no desenvolvimento neurológico e principalmente numa criança, como é importante observar isso. Então, o primeiro pilar que eu quero falar com vocês é sobre a proteção de neurônios. Sim, a vitamina B12 vai auxiliar nesse processo. Quando nós pensamos em proteção de neurônios, nós vamos entender que ela vai ajudar a formar a bainha de mielina. Não sei se algumas pessoas que estão aqui sabem o que é isso, outras nunca nem ouviram falar. Mas de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem, vamos pensar num fio elétrico. E aí nós vamos pensar naquela capinha protetora. Então a bainha de mielina, ela vai ser essa capinha protetora. E sem essa capa, o que pode acontecer? Essas informações para o nosso cérebro, elas não vão chegar. Então, se a vitamina B12 interfere nisso, ela é ou não é importante? E aí, o segundo pilar, nós vamos pensar na produção de neurotransmissores. Então, neurotransmissores, eles participam na produção, de substâncias que vão permitir a atenção, o aprendizado, a comunicação. E as crianças que têm o autismo, quando a gente fala sobre isso, eles têm dificuldade nisso? A maioria? Sim. Então, nós precisamos fazer algo para facilitar?
Sim, então a B12 está também envolvida nesse processo. E aí o terceiro pilar é a metilação. Abri aqui meu cachorro bem aqui na porta, pedindo para entrar. Desculpem. Então, vamos pensar agora nesse terceiro pilar, que seria a metilação. Também não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas a metilação, ele vai ser o ponto-chave, né? O pulo do gato aqui dessas informações. Então, quando a gente pensa nesse processo de metilação, que a B12 ela vai participar nesse processo, ele faz o quê? Ele faz uma limpeza. Ele vai ajudar o corpo a limpar substâncias, né, que estão aqui tóxicas, que estão no cérebro por conta desse metabolismo cerebral. Então, olha só a importância desses 3 pilares no desenvolvimento cerebral e que a vitamina B12 está, assim, envolvida. Então, só por esses 3 pilares, a gente já começa a ver que não é só essa questão da anemia, não é só a questão de quem não está comendo carne que tem que tomar B12 vai me dar disposição. Tem muita gente que associa também essa questão de vou tomar uma B12 que me dá uma disposição tão boa. Então também tem essas particularidades. Mas olha só, quando a gente pensa em nível cerebral. Então, para uma criança, como que é importante ver, e a criança, né, que tem o autismo, como que a gente pode ajudá-las também nesse processo só com a vitamina B12. Mas a vitamina B12 é a cura do autismo? Não estou falando sobre isso. Mas que esses estudos recentes mostraram isso é sem dúvidas. Então, vou falar com vocês sobre esse primeiro estudo que falaram muito nesses últimos dias, que foi um estudo que saiu em 2024, em uma revista especializada só nessa parte, né, de autismo, de estudos voltados para isso. E aí eles observaram que eles pegaram 1000 crianças, e dessas 1000 crianças, eles foram observando, mais de 1000 crianças, eles foram observando que as que estavam com a vitamina B2, eles tinham melhor desenvolvimento na parte de comunicação e na parte de socialização. E aí há um grupo de crianças que estavam com a vitamina B12 abaixo do valor de normalidade, eles tinham mais rigidez, mais dificuldade na comunicação e mais dificuldade na socialização. Então, olha só, mais de 1000 crianças e olha só os resultados incríveis. E esse último estudo, né, de 2024, veio também para mostrar, para poder ainda dar mais credibilidade ainda, a um estudo que foi realizado em 2021, que foi de James Adam. Ele também é um estudioso muito dessa área, né, do autismo, e aí ele também provou isso em 2021. Ele já falava sobre isso, né, sobre essa questão da vitamina B12 associado a essa melhora no quadro do autismo. Então, olha só, como que é importante. E aí, quando a gente pega hoje, né, agora que eu trabalho também com essa parte de suplementação, quando eu pego, assim, os exames, e os pacientes, muitas vezes, o que eles falam? Débora, eu dei uma olhadinha e tá tudo normal, não tá, nos meus exames? E aí, quando você... Desculpa. Quando a gente olha sobre essa questão da normalidade do padrão do laboratório, está mesmo lá dentro do normal, mas a gente não pode se prender a isso. A gente tem que se prender à necessidade do corpo. O que seu corpo está precisando? E níveis elevados de vitamina B12 já mostram que tem bastante resultados, tanto para nós adultos quanto para as crianças, né? Principalmente que estão nessa parte de desenvolvimento cerebral. Então, quando a gente não se prendeu a isso, a gente precisa observar o que é sair um pouco dessa caixinha, tá normal. Tá normal o quê? Tá normal, mais para baixo, mais para cima. Como é que tava antes? Como é que tá agora? A gente precisa avaliar isso. Outro padrão muito importante nos exames para olhar, porque muitas vezes pode estar normal lá no exame do paciente, porém uma criança que tem uma seletividade alimentar, então provavelmente não está consumindo proteínas, carnes. É uma criança que tem um problema intestinal com frequência, que tem infecções com frequências, que tem alergias. Então a gente precisa olhar isso. Pode estar normal ali, mas como que está esse funcionamento desse corpo? Quais são as queixas? Existe um outro parâmetro também muito importante,
que é a questão da homocisteína. A homocisteína é um padrão de inflamação do nosso corpo e ele pode sim mostrar que existe algo inflamado aqui no seu cérebro que pode estar comprometendo. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Então não tem como eu falar para vocês assim, olha gente, se você tem um filho ou uma filha com autismo, vai aí e vai tomar X de vitamina B12 e pronto, você vai ver o milagre acontecer. Não é sobre isso. Eu quero que vocês entendam que os estudos estão aí para poder provar. Quantas pessoas ficam, mas tem estudo? Tem um estudo, estudos maravilhosos para vocês sobre esse tema. É importante, de muita relevância, mas não é a cura. Mas o que a gente tem que observar é os pacientes, né, como um todo. O que a gente precisa trabalhar, o que está faltando naquele corpo, o que está precisando, o que a gente precisa suplementar a mais. Mas já é uma esperança muito grande quando a gente se pensa. As mães que me procuram, os pais, eu vou acompanhando assim, cada conquista. E é tão bom, é tão gratificante. Às vezes para você, o fato de você falar todos os dias, você entrar num ambiente e conseguir ficar tranquilo sem se incomodar, nós não prestamos atenção nesses pequenos detalhes que faz parte da nossa rotina. Mas quando você tem uma criança que fica tão fragilizada, que você vê aquela situação, não sabe como resolver, e aí saem estudos incríveis, que uma simples vitamina B12 pode sim fazer a diferença. Isso é incrível, isso é sim como eu estava falando, né, na pontinha do iceberg, mas já é algo incrível e que a gente precisa olhar. Então hoje eu já tenho vários resultados no consultório sobre essa parte de suplementação, né, com os autistas, e os resultados são maravilhosos, porque a gente precisa olhar como um todo. Também trabalha essa parte emocional dos pais, da criança, mas quando a gente pensa também nessa parte de suplementar o que está faltando, ainda mais para um corpo que está em desenvolvimento, isso não tem como a gente comparar. A gente precisa sim olhar para essas questões. Não sei se para alguém aqui, obrigada por todos vocês que estão aqui, obrigada por quem foi chegando, depois também eu vou deixar a live salva aqui, mas eu não sei se isso para vocês é novidade, se vocês já sabiam desse tema ou não, se tem alguém aqui que passa por isso, né, com seu filho, sua filha, ou adulto também, por que não? O adulto também pode se beneficiar, né, da vitamina B12. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui em mais uma live. E semana que vem eu venho trazer um novo tema aí para vocês. Podem deixar sugestões também. Eu vou tentar trazer um pouco mais essa visão, né? Questão de suplementação, exames, porque isso faz muita diferença. Quando a gente começa a entender um pouco sobre esse mundo, ficar em alerta, saber quais profissionais procurar e como que só uma vitamina B12 pode fazer sim a diferença na sua vida. Obrigada por vocês estarem aqui e até semana que vem. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.